Pessoal, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos ao Banquete Fenomenológico. Como estava falando aqui, hoje estamos no nosso 13º encontro deste ano, muito fecundo, abordando o tema da identidade na fenomenologia. Nesta noite, o tema será abordado a partir de Edmundo Husserl. Apresento, então, os palestrantes. Começo com o professor Federico Ferraguto, com um extenso currículo, nós aqui tentamos resumir, mas tudo é muito importante. Então, ele é bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq e coordenador do programa de pós-graduação em filosofia da PUC-PR. É professor do mesmo programa, atuando na linha de pesquisa epistemologia e ontologia. Coordena o Dia Internacional em Filosofia entre a PUC-PR e a Universidade Nacional do Timor-Leste, intitulado Formas da Racionalidade e Aplicações Interdisciplinares. É co-coordenador do doutoramento conjunto entre PUC-PR e a Universidade Ferrara, na Itália, bem como co-coordenador da Escola de Especialização Lato Sensu, Filosofia, Psicanálise e Cultura. Foi professor visitante do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade de Roma, Tom Vergata, e realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, na Universidade de Parma, na Universidade de Roma, La Sapienza, e na Universidade de Berna, na Suíça. Doutor em filosofia pela Universidade de Roma, Tor Vergata, é também mestre em filosofia pela Sapienza, Universidade de Roma, com período de aperfeiçoamento na Ludwig Maximilian, Universidade de Munique, na Alemanha. Graduou-se em filosofia pela Sapienza, Universidade de Roma, e suas pesquisas concentram-se na filosofia clássica alemã, com destaque para Fichte e Reinhold, na metodologia de pesquisa história filosófica da constelação Forschung, acho que eu falei certo, não sei, no neocantismo e na fenomenologia de Husserl, temáticas que têm contribuído com dezenas de artigos, livros e capítulos de livros. Entre os reconhecimentos recebidos, destacam-se o título de professor homenageado da licenciatura em filosofia da PUC, o prêmio de excelência em ensino na PUC e o prêmio Melhor Obra-Prima em Filosofia, concedido pelo Conselho Nacional de Filosofia Itália. E o nosso outro palestrante é o Ezequiel, que todos já conhecem, mas vou apresentar o currículo dele. É pesquisador visitante na Universidade Católica de Louvain, Bélgica, junto aos arquivos Husserl. Foi pesquisador visitante na Universidade de Torino, na Itália. Atualmente é também doutorando no programa de doutorado em Ciências Humanas da Universidade de Ferrara, Itália. Os cachorros sempre resolvem em latim nesse momento. E no doutorado em Filosofia da PUC. É mestre em Filosofia pela mesma universidade, título obtido com distinção. Especialista em Metafísica e Epistemologia pela Universidade Federal do Cariri e em Ética pela PUC-PR. Licenciado em História pela Unicesumar, ocasião que recebeu o Prêmio Estudante de Destaque. Também é licenciado em Filosofia pela PUC-PR, sendo laureado com o Prêmio Marcelino Champagnat. É membro da rede de jovens leibnizianos da rede ibero-americana Leibniz, vinculada à Cátedra Leibniz de Filosofia da Universidade de Granada, na Espanha. Integra o GT Leibniz e o GT Fenomenologia da ANPOF. E também é coorganizador desse grupo de pesquisa GFENO, e, em linhas gerais, suas investigações concentram-se na relação entre a fenomenologia de Husserl e a monadologia de Leibniz, com ênfase na gênese da consciência e na intersubjetividade monadológica. Professor Federico, Ezequiel, professor Ezequiel também, palavra de vocês. Ok, Simone, boa noite a todas e todos, e obrigado pela assim, generosidade, né, da apresentação. E eu, assim, queria levar uns 5 minutos, né, para, primeiro, para agradecer pela oportunidade. Realmente é uma alegria, né, estar aqui,
com pessoas que realmente, né, fazem parte da minha vida, são um pedaço importante da minha vida, né? Todas vocês, o Erickson, enfim, é 13º encontro, mas, assim, é bem mais do que isso, sabe? É uma, assim, algo realmente muito importante. Segundo, eu também gostaria de me desculpar, né, pelo atraso, mas, enfim, hoje foi um dia bem intenso, né? E terceiro, assim, queria dizer que o trabalho que a gente está apresentando hoje é um trabalho que desenvolvemos, eu e Ezequiel, é o começo, assim, de uma, digamos, de uma mais específica em conjunto e, assim, é sempre uma alegria enorme poder trabalhar, né, com pesquisador, colegas que, assim, há pouco tempo eu estava corrigindo as provas dele, né, sobre Aristóteles, Heraclito e tal, e hoje tenho que enviar os meus textos para ele aprovar. Então é realmente uma emoção enorme, tá? Então, bom, vamos passar para o texto. A gente vai fazer uma leitura, tá, humana, né? Primeiro porque para não alongar muito e para não ser dispersivos, também porque Husserl é um autor que fica difícil assim falar de forma mais livre, pode ficar mais confuso do que seria uma leitura, tá? Então, a gente realmente trabalhou 50 e 50, né? Então, uma primeira parte eu vou ler, uma segunda o Ezequiel vai ler, depois o debate a gente vai responder, vai discutir em conjunto. O título do texto provisório, assim, como disse, é um texto em work in progress, um texto em theory, o seguinte, da percepção à mônada, Husserl e a questão da identidade, primeiro parágrafo, alucinação e síntese. Em termos gerais, pode-se afirmar que a questão da identidade, que é a questão que, digamos, temática dos encontros desse semestre, apesar de sua aparente abstração, constitui um dos nós mais complexos e persistentes da reflexão filosófica. A identidade é um princípio lógico, né, talvez princípio lógico fundamental e mais potente também, né? A identidade é um conceito fundamental para a ética do indivíduo, é um conceito fundamental do ponto de vista político, então é também um conceito multidimensional, né? Então a questão da identidade atravessa a ontologia, a ética, a política, a filosofia da mente, e ao mesmo tempo questiona a continuidade e a transformação do sujeito, né? Só para, assim, fazer alguns exemplos de perguntas-chave, não apenas técnicas, ligadas a essa questão, né? Poderíamos indicar quem sou eu na mutabilidade dos meus comportamentos, em que medida minhas convicções, meus valores, minhas escolhas derivam de um ato de autodeterminação consciente ou de sedimentações históricas, simbólicas, sociais que me precedem e me condicionam. Ainda, como a relação com o meu corpo, com o outro, com o mundo contribui para definir ou desestabilizar o que eu chamo de eu mesmo, né, o eu próprio.
Agora, como Deleuze mostrou em um livro que eu acho grandioso, né, que é Empirismo e Subjetividade, um livro sobre Hume, a modernidade filosófica deu uma contribuição fundamental para o desenvolvimento desses problemas. No entanto, a modernidade filosófica não se compadeceu do pensamento de um sujeito vazio, desencarnado, solipsista, autopoético, mas o concebeu como um eu sem identidade estável, sempre exposto à experiência. Né? O livro de Deleuze, nesse sentido, é exemplar. Alcança, pega esse ponto de forma muito, muito importante. Se trata de um eu aberto ao mundo, apesar da necessidade de se fixar, e ao mesmo tempo parcial, resultado de processos históricos, culturais, ambientais. Deleuze interpreta o empirismo moderno, em particular o empirismo de Hume, não como uma redução psicologista da subjetividade, mas como a descoberta de um sujeito caracterizado por crises perceptivas, crises morais, afetivas e políticas, que não representam desvios acidentais de uma identidade originalmente estável, né? Na ideia de Deleuze não existe um sujeito primeiro e uma mente depois, né? Esses são os dois conceitos com quem Deleuze trabalha, mas sim essa instabilidade é a sua própria maneira original de existir e de se transformar. A subjetividade torna-se então o lugar onde a história se inscreve e se renova, e a filosofia moderna de Hume a Spinoza e além de Spinoza aparece como o laboratório onde se pensa pela primeira vez uma democracia do devir, fundada não em uma identidade abstrata, mas na transformação. Nesse contexto, a identidade riflette um atto di consciência che si costitui no próprio reconhecimento di uma ilusão. É na percepção do caráter constitutivamente alucinatório do eu e de suas construções cognitivas que também toma forma a problematização fenomenológica dessa questão. Não é por acaso, seguindo essa linha, que Husserl chegará a escrever na Crise das Ciências Europeias que a identidade, entendida como identificação do eu, com um elemento fixo e estável, é uma ficção psicológica. Entre as ficções desse tipo também se inclui a causalidade, a consequência necessária. Para Husserl, trata-se de uma conclusão óbvia e paradoxal ao mesmo tempo. Óbvia, porque do ponto de vista da fenomenologia transcendental é inegável que a identidade não seja um dado original, mas uma construção. É um fato óbvio, do ponto de vista fenomenológico, che o eu si forma e só faz sentido na relação, na interdependência com o outro e com os outros, que sua consistência é inseparável da dimensão corporal, encarnada, que essa dimensão é provisória, histórica e culturalmente situada, assim como a sua experiência, que escapa a qualquer pretensão de transparência absoluta do sujeito para consigo mesmo. Ao mesmo tempo, essa ideia da identidade como ilusão psicológica, né, como alucinação, é paradoxal na fenomenologia transcendental, porque toda a estrutura da fenomenologia transcendental se baseia na exigência de um ego que permanece na mudança e garante unidade ao fluxo das experiências. Né? Quantas vezes, quando se fala de fenomenologia, né, o ego é assim, assume uma centralidade, né? É às vezes considerado o conceito fundamental da própria fenomenologia, né? Nesse sentido, o eu husserliano ainda conserva algo da função que Kant atribuía à percepção transcendental no parágrafo 16 da Crítica da Razão Pura, né? O célebre
parágrafo onde Kant escreve, ou eu penso, deve poder acompanhar todas as minhas representações. Mas eu vou citar aqui para vocês não esse começo, né, sobre que Husserl trabalha, mas um pedacinho mais para frente, né, em que Kant explica de forma muito clara como essa questão da percepção se conecta com a questão da identidade. Kant escreve: di fatto, a consciência empírica que acompanha diferentes representações é em si dispersa e sem referência à identidade do sujeito. Porque, fala Kant, eu poderia ter várias representações, né? Eu ter consciência de cada representação, mas se eu ficasse nesse ponto, eu só teria um múltiplo, um diverso, né, de estados conscienciais, de estados da consciência, sem um ponto da unidade, né? Então, essa identidade é uma exigência do sujeito, senão a exigência é o sujeito não poderia pensar o fato de ter representações. E Kant continua. Essa referência, portanto, ainda não ocorre enquanto me limito a acompanhar com a consciência cada representação. Esse é um ponto importante. Então, essa referência para a identidade do sujeito não é apenas o fato de ter uma consciência de mim mesmo pressuposta, né? O fato de eu tornar-me consciente do fato de que sou eu que estou representando. Mas essa referência, continua Kant, só se dá quando coloco cada representação junto com as outras. Então, essa operação de criar um sentido em que todas as representações, né, façam sentido. Então, vejam, é uma operação que, na verdade, é provisória, né, como Husserl irá mostrar, mas só se dá quando eu coloco cada representação junto com as outras e tenho consciência de sua síntese, né? Então, essa identidade é um movimento muito complexo. Somente, portanto, continua Kant, na medida em que posso unir em uma consciência uma multiplicidade de representações dadas, me torna possível representar a identidade da consciência nessas representações. Fim da citação. Prometo que é a única citação longa que eu vou ler. É preciso notar, porém, que mesmo nessa formulação kantiana, a identidade não é dada, né, como eu já adiantei, mas é um ponto de chegada. A consciência empírica, fragmentada em si mesma, adquire unidade apenas graças à espontaneidade que une as representações em uma totalidade coerente. A identidade é, portanto, ao mesmo tempo, condição de possibilidade da consciência, né, unificada, e produto do seu próprio exercício. É precisamente a gênese desse ato sintético que Husserl, e com ele, eu diria, a abordagem transcendental, né, em geral, procuram trazer à luz. Agora, apesar da sua brevidade, a referência de Husserl ao parágrafo 16 da primeira crítica, o que eu acabei de citar, no parágrafo 57 de Ideias 1, não deve ser interpretada como uma menção acidental ou externa, né, exterior, mas como uma indicação implícita de um nó teórico complexo no qual se entrelaçam continuidades e divergências entre os dois autores. Por trás da aparente neutralidade dessa menção, não sei se vocês já têm lido, mas assim, parece quase algo incidental, acidental, um exemplo, né, no discurso de Husserl. Então, por trás dessa neutralidade, vislumbra-se a maneira como a história do cogito moderno encontra na fórmula kantiana uma das suas expressões mais decisivas e estabelece as bases para seu desenvolvimento fenomenológico posterior. E a base está exatamente naquele pedacinho que eu li. Essa referência, portanto, ainda não ocorre enquanto
me limito a acompanhar com a consciência cada representação. São essas poucas palavras que geram algo novo na história da filosofia, eu acho. Por um lado, né, Husserl herda de Kant a ideia de uma subjetividade como princípio de síntese, condição de possibilidade da experiência. Né? Essa parte me parece na mesma linha. Por outro, né, Husserl transforma seu significado. Ele busca entender, digamos, nessas poucas palavras, o que significa acompanhar, né? Essa ideia do begleiten, que Kant usa muito nesse parágrafo 16, o que é? Né? Essa é a pergunta di Husserl. E trasforma nessa indagação o seu significado, destacando um caráter processual, intencional, entrelaçado, digamos, né, da consciência. Em Ideias 1, Husserl aborda o problema, esse problema a partir do eu puro, do seu estatuto dentro da redução fenomenológica, questionando os limites e o sentido de sua transcendência. O eu puro, de fato, não é um objeto entre outros, nem é uma experiência particular dentro do fluxo da consciência, mas é o que acompanha, não cria, não fundamenta, acompanha e unifica toda cogitatio e a torna possível enquanto cogitatio, não enquanto acontecimento. Então, enquanto algo de que o eu se torna consciente. Veja o nível, digamos, construtivamente, positivamente formal da investigação husserliana. Ou seja, a questão não é se algo me afeta ou que me afeta. A questão é porque eu consigo falar sobre isso, né? Nesse sentido, o eu puro não é uma substância, não é uma coisa pensante, é uma função constitutiva. Constitutivo significa algo que me permite falar sobre, né? O olhar que atravessa todo ato e que, embora mude com ele, permanece como identidade formal. Husserl mostra que o eu puro nunca se encontra com um dado empírico, mas com um princípio de unidade do fluxo di vida, análogo in certos aspectos, né, que ele begleiten, né, que é a consciência que caracteriza a percepção transcendental kantiana. Parágrafo 16 é um parágrafo extraordinário, né? E esse conceito kantiano é um conceito extraordinário. Como em Kant, também aqui a identidade do sujeito é, ao mesmo tempo, pressuposto e resultado do processo de constituição, condição de possibilidade da correlação intencional e, ao mesmo tempo, fenômeno que emerge apenas dentro da correlação intencional. Husserl é muito claro nesse parágrafo 57, pois ele fala, bom, uma vez que eu me dou conta da correlação intencional, só naquele momento eu consigo problematizar a questão do eu puro, né? E em Ideias 2, ele também dedica muitas mais páginas sobre isso, e de uma forma muito interessante. Próximo anno a gente volta sobre isso. O eu puro é, portanto, escreve Husserl no parágrafo 57, uma transcendência na imanência, presenza costitutiva che si manifesta in cada atto di coscienza se nunca si tornare oggetto, limite e fundamento da propria riduzione transcendental. Mas, veja, essa transcendência na imanência é outra expressão chave, né? Outra expressão importantíssima no jargão, na linguagem husserliana. Só que, assim, quando se fala transcendência na imanência, a meu ver, e no próprio contexto husserliano, transcendência e imanência não têm a mesma importância e a imanência não está subordinada à transcendência. Muito pelo contrário, no contexto husserliano, que Husserl desdobra aqui, a transcendência só existe
porque a imanência está plenamente desenvolvida e também se, digamos, apresenta como algo que não pode ser superado. Né? Então, digamos, o que é metafórico é a transcendência, não é a imanência aqui. Né? O eu é transcendente só em um sentido funcional, metafórico, né? E não em um sentido material, real. Né? Então, não é um iozinho que está sei lá onde. A exposição kantiana do eu penso, no parágrafo 16 da primeira crítica, rivela a complexidade teórica da relação entre constituição do sujeito e movimento sintético da consciência, aquelas palavrinhas que eu li, que encontra um eco significativo na fenomenologia husserliana da autoconsciência. Na análise de Kant, a percepção transcendental não é uma simples constatação da presença do eu, como já falamos, mas é um ato produtivo. Kant fala também de hervorbringen, né, de produzir no sentido de levar à luz, né, quase uma espécie de parir, né, esse conceito husserliano di Hervorbringen. A consciência não acompanha passivamente as representações, mas as constitui em sua ligação sintética. O eu penso não é, portanto, uma forma vazia, mas é o resultado de um processo dinâmico em que a espontaneidade da consciência gera a unidade do múltiplo representativo. A vacuidade dessa forma não deve ser entendida no sentido negativo, mas como uma abertura estrutural. É o índice de uma função constitutiva sempre em ação, que se coloca antes ou depois do conteúdo representativo, sem nunca coincidir plenamente com ele. É precisamente essa dinâmica em que a consciência se produz a si mesma através do movimento da representação que constitui o ponto di continuità entre Kant e Husserl. Na fenomenologia, come na dedução kantiana, a identidade do eu é o resultado imanente, ou seja, não empírico, de uma atividade dinâmica, né, da atividade sintética da consciência. Husserl radicaliza a intuição kantiana mostrando que essa síntese não é função da razão humana, ou seja, não é uma estrutura geral da razão humana apenas, mas é fenomenologicamente encarnada. É um entrelaçamento de intenções, experiências, temporalizações, em que o sujeito transcendental se constitui na correlação com o mundo. Né? Eu acho que, não sei se Ezequiel concorda, que, na verdade, todos esses textos que escolhemos poderiam ter sido substituídos da uma reflexão sobre as reflexões, as considerações que Husserl faz sobre a consciência interna do tempo, que não aparecem nesse nosso texto, mas são o exemplo mais interessante para entender esse entrelaçamento, essa dimensão encarnada da identidade. No parágrafo 26, de Ideias 2, Husserl retoma a mesma expressão que aparece no parágrafo 57 de Ideias 1, o eu puro deve poder acompanhar todas as minhas representações. Novamente, faz uma paráfrase, uma retomada de Kant. Mas, e aqui vou cortar um pouco minha leitura para não alongar. Husserl fala uma coisa bem interessante, e ele fala, bom, Kant teria razão só se por representações a gente entende também todas as possibilidades latentes, todo o campo escuro, implícito, que pode ser reativado através das minhas representações conscientes. Ou seja, não se trata, quando se fala de representações, fala Husserl,
não temos que pensar apenas nas representações conscientes, né, no que Kant chamava, por exemplo, de consciência empírica, mas temos que pensar todas as potencialidades, todas as possibilidades que nós temos na nossa interação com o mundo, possibilidades que não estão, né, sempre e a qualquer momento diante dos nossos olhos, mas fazem parte das nossas experiências passadas, das nossas experiências inconscientes, dos nossos impulsos, dos nossos desejos e assim por diante. Né? E isso tudo, obviamente, mas isso Ezequiel vai falar de forma mais pontual, envolve ovviamente aquela consciência que não é proposicional, mas é dada pela própria corporeidade. Né? Então, o eu puro, nesse sentido, não é um princípio que se acrescenta, tá? Mas é aquele princípio, é aquele pano de fundo que eu construo no momento em que eu penso o que está acontecendo comigo mesmo, né? Então, é um conceito posteriore, é um conceito secundário, é um conceito que vem depois. Ovviamente não é o risultato di uma inferência, porque aquela pergunta, o que está acontecendo comigo nessa variedade de experiências, ou a pergunta, o que poderia acontecer comigo, né, é uma pergunta que, na verdade, já pressupõe essa exigência. Né? Kant, no parágrafo 16, no começo, ele fala que eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações. Né? Então, tem uma dimensão, assim, meio que di ipotesi, né? Meio exigencial, meio postulatória. Né? Para que a minha consciência funciona, tem que ter um pressuposto e algo, né, que eu devo poder pensar para que esse conceito tenha, para que a minha consciência tenha uma coerência. Hume fala algo também muito parecido, né? Muito próximo e muito próximo de uma forma bem interessante, né? Sobre isso. Agora, essa, digamos, ampliação, poderíamos dizer, da pureza do eu, né? Que da pureza vai para a opacidade, para a dimensão obscura, explica a referência que Husserl, no parágrafo 26 de Ideias 2, faz para Leibniz também, né? Que é uma referência contrastiva, enquanto para Kant a consciência transcendental é a condição formal e necessária da unidade do universo, em Leibniz a mônada possui graus de clareza e confusão, podendo oscilar entre percepções obscuras e apercepções claras. Né? Husserl adota essa perspectiva, né, uma perspectiva monadológica, para descrever a consciência não apenas como assim uma dialética ou uma síntese entre forma e conteúdo, mas para superar um pouco essa abordagem kantiana e entender a consciência como um contínuo de vigilância e obscuridade, onde cada cogito atual emerge de um fundo pré-pessoal, pré-individual, que nunca é totalmente eliminado. Né? A gente poderia ter levado em consideração também a experiência de juízo, né? Outro texto importante. Então, o despertar da consciência não coincide com um ato puramente sintético, ma com um processo di clarificação progressiva. E isso também marca um pouco a dimensão genética da fenomenologia. Também vou
pular aqui a referência para outras obras que eu tinha feito, só dizer que um conceito que o Roberto apresentou, né, na semana passada, o conceito de polaridade, a ideia de identidade como polar, é um conceito que aparece in Husserl, onde esse eu puro é um polo da experiência, mas não um polo no sentido de um ponto fixo, è un polo no sentido di un elemento di un relazionamento costantemente dinamico e organico, digamos, né? Essa dimensão genética, e aí eu vou terminar, não quero me alongar muito, aparece de forma muito clara, talvez não seja o texto em que aparece da forma mais profunda, mas de forma muito clara, até porque é um texto em que Husserl sintetiza os resultados da sua investigação filosófica nas meditações cartesianas, né? A quarta meditação é uma meditação em que nós temos uma bela transição, né, para fenomenologia genética e no parágrafo 31, Husserl começa a abordar essa questão do eu como polo da identidade, começa a abordar o humus, digamos, o terreno em que essa identidade se encarna e começa a falar de uma apercepção vivida, começa a falar de um eu centralizador, mas em que sentido? No sentido do fato de que a gênese transcendental permite mostrar como essa opacidade, esse conjunto de potencialidades que estão por trás da identidade, ela só pode ser pensada como um constituir-se histórico concreto da própria identidade em termos de habitualidades, né? O que é uma habitualidade? É algo que constitui a mim mesmo de uma forma inconsciente, né? De uma forma que eu adoto sem pensar, sem refletir, da qual eu não sei dizer se ela foi produzida pelas minhas intenções, né, por decisões pregressas, ou se eu herdei, por exemplo, pela minha cultura, pelo meu contexto, pela minha historicidade. E aqui, Husserl, no parágrafo 32, né, ele fala de habitus permanente, né? Ou seja, de um fundo que nós não podemos tirar, não podemos tirar de nós mesmos, né? Que nos estrutura. E esse fundo permanente, para Husserl, também fundamenta, condiciona e permite construir a ideia de uma vontade permanente, né? No sentido de que, afinal das contas, as nossas atitudes, as nossas tomadas de posição, né, elas vão ter que encontrar alguma coerência, né? Essa é uma base, como mostra Rudolf Bernet, que foi um dos mais importantes pesquisadores de Husserl, inclusive ele foi direttore aí do arquivio Husserl di Rovagno. Sobre esse ponto, o próprio Bernet
funda e baseia, né, a possibilidade di fare una filosofia da psicanalisi e una filosofia, uma visão filosófica que fala, Bernet privilegia a dimensão da dynamis, então a dimensão dinâmica da força, das potencialidades, a dimensão da usia, né? Então, da substância e permite criar uma conexão histórico-filosófica que permite juntar autores como Husserl, Freud, Schopenhauer, Nietzsche, e eu aqui coloco Fichte também, porque mesmo não aparecendo nessa fala, é outro autor que vai nessa direção. Base disso tudo é o conceito husserliano de Urstiftung, né, de instituição original, e base dessas considerações é também a dimensão corporal e intersubjetiva, né, que me leva a pensar esse hábito permanente. Mas aí eu deixo o Ezequiel, né, continuar. Obrigado. Tá, Federico. Eu dou continuidade agora, então, na apresentação, tomando como ponto de partida que o Federico nos dá ferramentas conceituais para pensar uma identidade de um eu, digamos assim, individual. A questão do Husserl, que vai se apresentar na quinta meditação, é justamente como a gente pode, então, passar desse eu auto-identificado enquanto um indivíduo que tem em sua base essa dinâmica de um hábito, de uma consciência de tempo, fazendo referência ao texto que o Federico comenta, é extremamente importante para entender o caráter da vida dessa consciência, né, em Husserl, lições sobre uma fenomenologia da consciência interna de tempo. Então, a gente tem todas essas ferramentas e agora eu vou tentar pensar como que se dá não só a formação dessa identidade de um eu individual, mas um eu que também se descobre enquanto um ser comunitário. Então, vamos dizer assim, um complemento, uma espécie de complemento que o Husserl tenta dar a mais, uma riqueza a mais que ele dá de significado para esse eu husserliano, que tem em si mesmo um emaranhado de significados. Inicio aqui, então. A abertura à alteridade, configurando-se como um novo campo da experiência fenomenológica, é tematizada e esclarecida à medida que Husserl realiza a tarefa de desvelamento da esfera do ser transcendental enquanto intersubjetividade monadológica. Essa é a tarefa básica da quinta meditação, das meditações cartesianas de 1931. Nesse contexto, o conceito husserliano o conceito leibniziano de mônada surge como uma via alternativa para essa abertura, o que, à primeira vista, pode parecer controverso, dada a conhecida estrutura fechada das mônadas em Leibniz. É muito interessante que aqui eu uso o termo via, porque alguns comentadores, sobretudo Vittorio Morfino, o italiano, ele vai dizer que a quinta meditação talvez seja uma tentativa de saída absoluta da via cartesiana. Se a gente for pegar a Isokerne, né, apresenta 3 vias, a via intencional, ontológica e cartesiana, sendo a cartesiana aquela que o Husserl talvez assim se declara mais adepto em vários textos, e parece que as meditações, as 4 primeiras, é uma espécie de preparação para a saída desse eu, que converge com uma abertura desse eu, o que paradoxalmente se dá por um conceito de mônada, que tem em si uma raiz leibniziana, que é um conceito que remete a uma unidade fechada em si mesma. Husserl evoca esse conceito precisamente no parágrafo 33 das meditações cartesianas. No momento em que busca distinguir o eu como substrato de habitualidades, apresentado pelo Federico, do eu concreto. Cito Husserl. Do eu como polo idêntico e substrato de habitualidades, distinguimos o eu tomado em plena concreção, que pretendemos denominar com a palavra leibniziana mônada, na medida em que juntamos aquilo sem o que ele não pode ser, precisamente, um eu concreto. Nesse contexto semântico, o termo concreto, e isso é muito importante, não implica converter a mônada em uma unidade física, inserida em um horizonte de ser material.
interpretação que seria excessivamente problemática se a gente levar em consideração o espaçamento explícito que o próprio Leibniz estabelece ao longo do início da monadologia, quando ele vai apresentar um estatuto das mônadas, do parágrafo 1 até o parágrafo 8, ao definir, então, essa mônada estruturalmente como uma substância simples, em oposição ao composto e a tudo que possui alguma espécie de natureza material. A convergência desses traços delineados por Leibniz, nesses parágrafos iniciais da monadologia, remete, assim, a um arcabouço de significados inerentes à própria estrutura metafísica da mônada leibniziana, cuja tessitura conceitual evoca simultaneamente a ideia de um ser vital, dotado de atos representativos, como a percepção, algo que se repete, de certa forma, na mônada husserliana, e é de um ponto metafísico indivisível, responsável por garantir a unidade subjacente a um mundo de diversidades. Então, é esse princípio de unificação, talvez em outro sentido daquilo que a gente tem como o eu puro, ou um sentido complementar. Traços esses que, de certa forma, ao menos ao meu ver, parece que se repetem em Husserl. Por outro lado, o termo concreto refere-se à totalidade da vida do fluxo da consciência temporal, enquanto realidade efetiva e relacional. Assim, me parece que concreto aqui significa real e relacional. E aí é importante a gente tentar entender sobretudo esse segundo aspecto, que é, enquanto um eu relacional, como que se dá, então, o relacionamento desse eu. Porque aqui entra um ponto muito importante, porque se a gente for parar para analisar, a estrutura intencional da consciência já é uma estrutura relacional. Porque a consciência não pode ser, só é consciência de alguma coisa. Então, é sempre uma consciência em relação a alguma coisa. Só que me parece que é uma relação ainda focada no interior da própria consciência, onde noema e noese estão intimamente vinculados nessa abertura, só que não diria uma abertura, diria num relacionamento interno à própria consciência. Me parece que agora o conceito de mônada possibilita pensar um relacionamento externo, de novo, extremamente paradoxal, pensando que são as mônadas. E aí é um relacionamento de um eu que, ao longo da obra, vai se mostrar de um eu em constante relacionamento constitutivo com o outro. Como já visto, o eu puro, como apresentado pelo Federico, é intuído fenomenologicamente na evidência apodítica de sua existência como um princípio de síntese, a partir do qual os momentos vividos pela consciência, e com eles todas as qualidades que lhe possam ser atribuídos, são unificados, iluminando a identidade de um eu próprio, singular e individual. Entretanto, ainda que se reconheça o caráter de evidência desse princípio, tal como alcançado fenomenologicamente, Husserl não consegue afastar inteiramente o risco de reduzir o eu a uma mera abstração formal, instaurando assim uma egologia meramente formalista que, em última instância, recai no abismo de toda teoria que esgota e aprisiona o ser da realidade fática, ou de um mundo de sentido, como um mero momento desse eu. Isso é interessante, porque no primeiro parágrafo da quinta meditação, ele já se mostra o incômodo justamente com essa problemática, que está no pano de fundo do desdobramento da quinta meditação. Nesse sentido, no horizonte de uma teoria fenomenológica da alteridade, o eu monádico constitui-se como um fio condutor dessa teoria, na qual encontra, ao mesmo tempo, a sua própria possibilidade de realização. Por isso, Husserl afirma que a explicitação desse eu, que compreende toda a vida da consciência, efetiva e potencial, e que é, em sua essência, atravessada pela presença e coexistência de outros eus monádicos, reúne em seu esclarecimento fenomenológico, isto é, na descrição de sua constituição, todos os problemas constitutivos em geral, de modo que a análise fenomenológica da constituição desse eu monádico, em última instância, convirja com a própria fenomenologia em geral. E esse ponto, se a gente for pegar o que tem hoje de pesquisas recentes sobre o relacionamento entre monadologia e fenomenologia, é um ponto extremamente interessante, porque a gente vai ter autores como Klaus Keller e Karl Mertens que vão dizer que esse é um conceito que tem que ser jogado fora do âmbito da fenomenologia, sobretudo se a gente tenta aplicar no contexto da intersubjetividade. Mas você pega uma outra tradição que tem enraizamento, sobretudo na Itália com Altobrando, Patti, Christine, mas também na Argentina com a Edith Barney e o professor Walton, a gente vê que há um esforço de pensar essa dimensão monadológica,
não pegando a mônada como um conceito problema, mas um conceito que pode dar saídas para o problema da intersubjetividade, né, que perpassa a fase madura do Husserl. Ao trazer o eu monádico à superfície do debate fenomenológico, essencialmente como um eu que só pode ser pensado em relação, então esse eu monádico enquanto um eu relacional, na medida em que sua existência é atravessada por outros de si, por outras mônadas, a fenomenologia husserliana pode transitar agora da descrição de uma identidade individual, já tomada possível pelo eu puro e fundada na dinâmica de um hábitos, à possibilidade de uma identidade mais abrangente, constituída intersubjetivamente na esfera da coexistência e da reciprocidade entre mônadas que vivenciam intencionalmente a si mesmas em um mundo de sentido que emana desse relacionamento fundamental. Contudo, precede a essa identidade mais abrangente, esse eu que vai se revelar como eu comunitário, o desafio de demonstrar fenomenologicamente como outros eu se constituem em seu teor monádico também, sem serem reduzidos ou esgotados na esfera desse eu, que a princípio seria um eu centralizante. Se a gente pega, por exemplo, leituras como a de Levinas, em Totalidade e Infinito, que para quem Husserl não teria sido capaz de superar, na medida em que sua concepção de alteridade permaneceria, sob uma perspectiva levinasiana, né, ainda supressiva, esgotando o teor de ser do outro no interior de uma relação fundamentalmente centrada no eu. E o meu esforço agora vai ser também mostrar um pouco que as saídas para essa crítica do Levinas. O esclarecimento dessa problemática é trazido à tona por Husserl no parágrafo 39 das Meditações, a título de uma experiência do alheio, isto é, a experiência desse ser que se apresenta sempre como alguém de fora, um sujeito estrangeiro para a consciência que o vivencia. De acordo com Husserl, tal experiência se realiza por meio de um tipo de apercepção analógica. Então, o conceito de apercepção é retomado, agora no contexto da intersubjetividade, configurado como a percepção por analogia analógica, na qual, contudo, esse ser alheio não se apresenta ao campo de experiência egológica imediatamente revestido do sentido de um alter eu, de uma mônada semelhante. Esse outro não é dado imediatamente como um semelhante, como um alter eu, mas ele é revelado dessa forma, e para isso há um esforço. Isso se deve ao fato de que sua presença em pessoa, de um ponto de vista fenomenológico, não é diretamente acessível. Suas vivências, enquanto consciência alheia, jamais se dão de um modo imediato ao eu. É precisamente esse o primeiro aspecto que autoriza Husserl a caracterizar tal experiência como intersubjetiva. O outro que nela se manifesta não pode ser reduzido a um mero momento da essência própria do eu. Em outras palavras, jamais poderia ser concebido como eu mesmo. Acho que a gente tem uma primeira indicação de uma resposta ao Levinas. Estando a consciência alheia impossibilitada de ser acessada de forma direta e imediata, Husserl faz então do corpo a condição de possibilidade da experiência do outro. Isso significa que o primeiro contato com o outro, cujo teor monádico ainda não se encontra plenamente esclarecido, é sempre um contato corporal, um encontro entre corpos situados no mundo e no espaço. E aqui, para mim, a gente poderia fazer um paralelo muito interessante, porque enquanto o tempo é um elemento fundamental para pensar a identidade desse eu individual, vamos dizer assim, agora o espaço se torna um elemento fundamental para pensar a passagem para esse âmbito comunitário, porque o relacionamento entre eu e o outro só se dá a partir de um relacionamento de corpos situados no espaço. Husserl sustenta que o corpo do outro é, em um primeiro momento, apreendido como um corpo material, referido espacialmente no modo do ali. Então, Ezequiel, sempre percepciono um corpo alheio situado ali, em relação a mim. Tal referência só é possível em relação ao corpo próprio do eu, experienciado no modo do aqui. Então, eu, Ezequiel, que estou aqui, percebo e vivencio objetos que me cercam e que se encontram no estado, espacialmente no modo do ali. Como Husserl descreve no parágrafo 53 das Meditações Cartesianas, mas que, pelo menos ao meu ver, já é uma antecipação
é uma retomada, desculpa, do parágrafo 18 de Ideias 2, quando o corpo próprio, naquele contexto, é caracterizado como um ponto zero de orientação, ou seja, um portador de um agora, temporal, e de um aqui, espacial, a partir do quais toda a percepção e significação do mundo se constituem perspectivamente. Essa orientação espacial constitui, assim, a mediação fundamental da relação entre dois ou mais corpos. Um situado em um aqui próprio, no caso do eu, e o outro em um ali alheio, no caso de outros, do outro ou de outros. Por meio dos atos sinestésicos, da consciência, né, egológica, o corpo material alheio torna-se objeto de uma experiência de deslocamento. Eu posso, então, perceber a passagem de um ali A, desse corpo, né, que se apresenta para mim, a passagem de um ali A para um ali B. Isto é, de um ponto no espaço a um outro. De um ponto no espaço a outro ponto no espaço, dentro de um horizonte perceptivo que o próprio eu vivencia. Toda vivência desse corpo alheio jamais pode converter-se para o eu em um autêntico aqui, pois esse modo de presença pertence exclusivamente ao âmbito do corpo próprio. O que eu quero dizer com isso? Eu nunca posso viver na pessoa do outro o seu aqui, eu só posso viver o meu estar aqui. Isso não significa, contudo, que o eu seja incapaz de modificar sua posição espacial, tornando o que antes era ali em um aqui. Ou seja, eu posso ocupar um espaço que antes não era ocupado e observar os objetos, observar o mundo daquele ponto de vista. Mas não, simultaneamente, eu e o outro não podemos simultaneamente ocupar o mesmo ponto espacial e representar o mundo do mesmo ponto de vista. Isso, se a gente for pensar na força disso, para a gente pensar uma teoria da cultura, é super interessante. Até para resolver conflitos que se dão por pontos de vista antagônicos, enfim. Ao ocupar um lugar que outrora não lhe pertencia, o eu, então, muda-se, né? Pode mudar do que era um ali para daquilo que era visto como ali, ele pode transformar o seu aqui. Ainda assim, o corpo próprio e o corpo alheio jamais podem compartilhar o mesmo espaço simultaneamente. Por essa razão, Husserl está autorizado pela segunda vez, aqui, né, na reflexão que eu estou trazendo, a afirmar que a experiência do alheio nunca pode constituir-se como a percepção de um mesmo eu duplicado. Acho que a gente poderia ter uma segunda tentativa de resposta para a crítica do Levinas. Neste nível inicial, não falta muito, tá? Eu vou já dando seguimento para fechar o texto. Nesse nível inicial da experiência do alheio, ainda não se estabelece imediatamente uma relação de semelhança. A percepção analógica, enquanto atividade monádica doadora de sentido à outra mônada, ainda não está plenamente realizada. Husserl precisa avançar rumo a uma gênese de nível superior, capaz de superar a condição atual do outro como um mero corpo material, um corpa, que nesse estágio aparece a consciência apenas como um objeto qualquer intencionalmente visado. No parágrafo 51 das Meditações, Husserl introduz o conceito de emparelhamento originário, para esclarecer a dinâmica dessa gênese. Por emparelhamento, ele entende uma atividade associativa, uma protoforma da síntese passiva, por meio da qual o alheio começa a espelhar o eu, configurando-se inicialmente como par, então um eu e um outro que se identificam, e em seguida como um grupo, que vai nos possibilitar pensar na comunidade das mônadas. Nesse processo, que constitui o núcleo da percepção analógica, o corpo alheio é fundado originariamente por meio de uma síntese passiva, como uma unidade semelhante ao corpo próprio do eu. Por essa atividade, o corpo alheio ingressa na esfera primordial do eu, não mais como um mero corpo material, um corpa, mas como um corpo semelhante. Essa semelhança manifesta uma concordância de comportamento, que envolve dimensões tanto físicas quanto psíquicas. Essa associação representa a passagem decisiva do nível meramente material para o nível propriamente fenomenológico da intersubjetividade. Por meio dela, o corpo alheio revela-se não apenas como algo percebido, mas como alguém que percebe um centro, como alguém que percebe, que vivencia a realidade, o mundo, como um centro de vivência intencional. Um outro que é portador de um aqui espacial e de um agora temporal, análogos àqueles que é também para o eu, aquelas atividades que são possíveis também para o eu. Assim, o outro deixa de ser um simples objeto no mundo e manifesta-se como alter eu. Uma mônada que,
tal como eu, experiencia intencionalmente o mundo, a si mesma, a partir de sua unidade psicofísica própria. O alheio, que outra hora era apenas um corpo material, é agora apercebido também como corpo vivo, um sujeito egóico que, como o eu, vivencia intencionalmente sua existência. O mundo e os outros de si, a partir de sua própria esfera de consciência. A partir do emparelhamento originário, portanto, o eu toma consciência de uma unidade identitária comum, mantendo aberta a via inaugurada pelo conceito de mônada, que conduz ao campo fenomenológico da intersubjetividade. Na percepção do alter eu, que eu acabei de descrever, Husserl esclarece, então, a impossibilidade de sua apresentação como algo que surge na própria esfera de propriedade egóica, ou seja, como uma mera produção do eu. O alter eu implica sempre uma transcendência. Uma unificação ontológica entre o eu e o outro é, portanto, excluída da equação fenomenológica. Todavia, por meio da percepção analógica, o eu e o outro tornam-se entrelaçados, não esgotados em si mesmo. E o outro, a sua existência, é apercebida como um ser que espelha o ser egóico. Em alguns manuscritos, o Husserl vai dizer, como uma mônada que espelha a minha mônada. Torna-se ainda necessário demonstrar como essa associação desvela o caráter da alteridade husserliana, configurando-se não como uma relação unilateral, para voltar àquela crítica que eu tentei apresentar em alguns momentos, né? Então, tentar entender qual o caráter dessa relação, que não é unilateral, mas como uma relação recíproca e ambivalente, na qual o eu tem seu próprio ser transformado pela existência do outro e, a partir disso, pode reconhecer sua natureza intermonádica. Husserl inicia o esclarecimento dessa relação no parágrafo 55 das Meditações Cartesianas, ao afirmar que a constituição da natureza comunitária do eu ocorre em diversos níveis. Para ele, o que vem primeiro é constituído na forma de comunidade. O que vem primeiro constituído na forma de comunidade e fundamento de todas as demais comunidades intersubjetivas é a comunidade da natureza que resulta da percepção do corpo, alheio em relação ao corpo próprio desse eu monádico, que foi anteriormente apresentado. Então, esse nível, vamos dizer assim, quando a gente pensa na intersubjetividade, talvez um primeiro nível dessa descrição de um relacionamento intersubjetivo. A subjetividade alheia surge, portanto, no interior da essencialidade monádica do eu, que, desde o parágrafo 7 da monadologia, remete a uma estrutura monádica fechada em si mesma, uma vez que as mônadas, como afirma Leibniz, não têm janelas pelas quais algo possa entrar ou sair. Emerge assim, à superfície do debate fenomenológico, o problema obscuro da realização do relacionamento entre mônadas, já que um dos ganhos da fenomenologia consiste justamente em tornar o eu relacional efetivado à luz de uma comunidade de mônadas, a partir da qual o mundo comunitário de sentido se torna possível. Husserl parte do pressuposto de que, em virtude do emparelhamento originário, o corpo do outro passa a ser apercebido analogamente como o corpo de um outro eu psicofísico que governa a si próprio. Surge então, neste momento, uma natureza comum, pertencente tanto ao eu quanto ao outro de si, ao ter eu. Na percepção do outro, estabelece uma unidade necessária entre o eu que vivencia esse outro, que está ali para ele, né, esse eu que o vivencia, como um outro de si, e, por consequência, o seu próprio ser concreto monádico. Essa unidade consiste na identificação da natureza primordial do eu com a natureza primordial do outro, que se faz presente. Nesse caso, o que se apresenta e é visado pela consciência, de acordo com Husserl, não é um mero signo, um simples análogo, mas um outro corpo dotado de unidade egóica própria, cuja dimensão anímica é originalmente inacessível ao eu. Assim como o eu a percebe o outro em uma relação mediada pelo corpo, o outro também o faz reciprocamente. O mundo é, para cada um, o mundo de seu sistema de aparições, experienciado intencionalmente e encerrando em si identidades de sentido que emanam do aparecer do mundo material à consciência alheia. Com isso, Husserl defende um sistema fenomenológico de aparições do mundo, partilhado tanto pelo eu quanto pelos outras mônadas, no qual o mundo aparece a partir de pontos de vista específicos, sempre conforme um aqui espacial que dá origem à percepção por perfis. Um teor extremamente leibniziano.
O mundo objetivo de sentido torna-se, assim possível, a partir do desdobramento do enigma da identificação da natureza do eu, que se constitui em um ato co-constitutivo junto à natureza do outro. A resolução desse enigma representa a grande abertura estrutural das mônadas e a saída da fenomenologia do plano da metafísica leibniziana rumo a uma nova doutrina, o que é super interessante, porque no período de 1929 até 1935, quando o Husserl está revisando e fazendo alguns manuscritos para esclarecer alguns pressupostos das meditações cartesianas, ele tem um manuscrito, se não me engano está no Rua 15, que ele vai falar de uma doutrina das mônadas, só que ele não chega, né, a desenvolver essa doutrina, não pelo menos se a gente pensar no que o Leibniz fez. Essa tarefa envolve a construção do que estava ausente na mônada leibniziana, janelas. Janelas que tornem a relação intermonadológica direta e harmônica, sem recorrer a princípios metafísicos fora da própria dinâmica dessa relação. A resposta de Husserl a esse problema, isto é, a ferramenta conceitual que lhe permite construir janelas, encontra-se na ideia de empatia, um conceito que depois vai ter um desdobramento super interessante em âmbito da própria psicologia, né? Mas que aqui pensado a partir de um outro horizonte. Conceito de empatia que pressupõe, fenomenologicamente, o reconhecimento de uma humanidade partilhada entre eu e o outro. Para Husserl, e aí eu finalizo, no eu monádico espelham-se outros eus monádicos, cada qual entendido como o princípio de atividade aperceptiva e representacional do mundo, a partir de seu próprio ponto de vista, fundado na situação espacial do seu próprio corpo. Cada uma dessas mônadas, em relação com as demais, permanece um ser individual, com sua vida de consciência temporal própria, cuja identidade se realiza dinamicamente na síntese de seus atos e vivências. Contudo, a mônada concreta, enquanto ser individual, não é concebida como independente. Pelo contrário, sua existência é atravessada e determinada pelo outro em um ato empático constitutivo. Essa determinação marca o nível fundamental, ou talvez mais elevado, um estágio superior da comunidade intermonadológica, que Husserl esclarece no parágrafo 56 das Meditações Cartesianas. A partir de si, o eu monádico obtém outras mônadas, isso que ele está desenvolvendo nesse parágrafo, que correspondem empaticamente a um modo de ser semelhante, mônadas que são para si mesmas exatamente o que o eu é para si. Elas estão realmente separadas do eu que as vivencia, não havendo ligação real que permita o acesso imediato às vivências individuais. O eu não pode tocar o que é essencialmente próprio ao outro, o interior das suas vivências. Por isso, Husserl sustenta que se pode falar de uma separação real. Todavia, a comunidade originária intermonadológica é empaticamente dada como possível uma vinculação transcendental, que torna possível, nas palavras de Husserl, o ser de um mundo de seres humanos e de um mundo de coisas. Nessa comunidade intermonadológica, os outros sujeitos psicofísicos, as outras mônadas, não existem como simples contrapostos do eu, em virtude de um emparelhamento originário. Mais do que isso, no sentido de uma comunidade humana, em que cada membro porta em si o sentido de uma mônada fundamental, o outro está posto, e aí é uma interpretação muito pessoal minha, como um princípio filosófico que funda essa comunidade. No sentido mais profundo dessa comunidade intermonadológica, encontra-se essencialmente, e esse para mim é um dos conceitos mais belos que eu já encontrei em Husserl, um ser recíproco um para o outro. Eu não me arrisco a falar em alemão porque é gigante. Que implica uma equiparação objetante do ser monádico do eu com todos os demais seres monádicos, isto é, do eu como um ser humano entre outros seres humanos. É uma relação onde um é sempre para o outro. O parágrafo 56, assim, é um dos parágrafos mais interessantes que eu já li do Husserl. Eu acho assim, que tem coisas assim, que a gente pode extrair que pode levar a gente a entender bem, assim, sabe, o plano de uma filosofia tipicamente contemporânea. Enfim, isto leva, esse modo, né, de entender, então, esse relacionamento, leva Husserl a reconhecer na existência do outro uma modificação do eu mesmo,
que precisa, de certa forma, se descentralizar, à medida que este torna-se estruturalmente um outro para aquele que não é si próprio. A reflexão fenomenológica, sim, penetra no nível mais profundo do horizonte de propriedade do eu, onde ele se vê identificado, ou seja, ele passa a ter essa identidade de um outro dentro da comunidade das mônadas. Aí eu fecho aqui. Obrigado. Gente, que maravilhoso e também como é complexo, né? Vou te dizer, tem que estudar muito para entender esse Husserl. Muito obrigada aí pela apresentação. Eu gostaria de começar aqui, comecei a ficar meio maluca, mas considerando essa densidade em Husserl, né, e por isso pode ser que minha colocação não tenha nenhum sentido, tá, gente? Me desculpem. De qualquer forma, eu vou colocá-la aqui à prova. Então, de algumas coisas que eu li agora com a apresentação de vocês, eu fiz umas anotações aqui, até mudei algumas coisas. Estava pensando aqui, e eu anotei para eu não me perder. O ego pessoal, então, ele não poderia ser vazio, se a gente entender a consciência encarnada. Pensando também no live, o âmbito das sensações. E que sempre se daria com base em uma localização, em uma perspectiva, fundada principalmente nessa individuação corporal. Eu gosto muito da questão do corpo, então por isso que eu estou batendo nisso. Então, o corpo poderia ser, assim, uma subjetividade encarnada fundadora, talvez, não sei. Ele seria um órgão intencional. Então, o sujeito é um ego ao qual pertence um corpo, entendido como campo das sensações novamente. E assim ele é motivado pelo corpo, se eu posso dizer isso, sob a base da sua intenção. Em Husserl, então, podemos dizer que a identidade pessoal só se constitui numa espécie de vínculo social, como o Ezequiel está falando, onde os corpos se encontram entre as coisas que nos rodeiam, e não mais, né, como nas ciências naturais, enquanto se a gente pensar numa natureza objetiva. Então, nesse sentido, daí que vai minha pergunta, e pode ter nenhum sentido, como se relaciona, se é o conceito correto, o eu transcendental como pressuposto fundamental para a subjetividade que doa sentido e que antecede o ego empírico, entendendo a encarnação no tempo e no espaço, que considera o outro, a cultura, a história, de uma forma que, mesmo considerando isso, como se coloca como singularidade dentro do contexto vivido, mas também motivado pela identidade social. O que vai destacar essa singularidade, com esse corpo mergulhado num contexto social, cultural, histórico? E não sei se eu vou responder ou Ezequiel. Eu vou começar uma resposta assim, rápida, mas não porque não mereça, né, muitas reflexões, muito pelo contrário. Mas, assim, para dar duas indicações. Bom, concordo, né, com as anotações. Aí, na preparação desse texto, digamos, esse texto é um pedacinho de um projeto maior, né, que a gente está começando, coisa que é e tal. Nesse projeto tem uma parte de ideias 2, né, que a gente deveria ter lido e trazido aqui, mas optamos para um percurso um pouco mais tranquilo, digamos, onde justamente o Ezequiel citou aí o parágrafo 18, tem outros parágrafos um pouco mais para frente, e onde justamente aí Husserl fala e aprofunda essa questão da individuação corporal, da relação dessa individuação com o eu, o ego, entendido como
puro, mas também como ego que, assim, vivencia cada erlebnis, né? E fala também da forma em que o eu ele é motivado pelo corpo, né? Aí vocês começaram a falar dos motivos, agora eu não sei se é por conta desse colóquio de Schopenhauer, mas aí essa motivação é uma motivação, uma forma que a gente encontra também em Schopenhauer. Schopenhauer é uma referência importante para Husserl. E tem estudos sobre isso, então não estou inventando nada. Então, essa questão da motivação corporal é uma questão muito importante. Sobre o que destaca a singularidade, aí eu vou comentar trazendo assim uma síntese, né, do percurso que fizemos. Assim, eu acho que nós poderíamos sintetizar o percurso de hoje, né, juntando 3 ou 4, né? O Ezequiel mencionou o parágrafo 7, mas junto com o 7 eu estaria pensando em 3 parágrafos da monadologia, né? O 12, o 56 e o 77. Quem tiver, assim, são 3 trechinhos, né? E o 12 fala o seguinte, são 2 linhas, tá? Porém, escreve Leibniz, também é necessário que, além do princípio da mudança, haja um detalhe daquilo que muda, que produza, por assim dizer, a especificação e a variedade das substâncias simples. Né? O que Leibniz está dizendo? Leibniz está dizendo que não basta dizer que a mônada, então, o indivíduo é um absoluto. Por quê? Porque se a gente ficasse, né, nessa identificação entre a mônada e o indivíduo absoluto, que não tem nada fora disso, né, nada fora dele, no raciocínio leibniziano, a mônada não seria a mônada, né, mas seria Deus, né? Mas a mônada não pode ser Deus, então não pode ser a totalidade do sentido. A mônada é uma, digamos, reprodução de certas relações, das relações que caracterizam a totalidade do sentido. Mas não pode, veja, o princípio de identidade, o quanto é potente, né? Não pode, porque a mônada é mônada e não é Deus no raciocínio leibniziano. Então, a pergunta de Leibniz é o que faz uma mônada ser uma mônada e não Deus, né? Então, o que faz com que a mônada seja um indivíduo portador de um sentido parcial e então exposto à alteridade? E Leibniz fala um detalhe, um quid, né? E a inteira monadologia é um pouco a história desse quid, porque depois Leibniz começa, mas se tem um quid, aí a mônada ela não é autossuficiente, ela é caracterizada pelo desejo, e assim por diante. Então, importância do parágrafo 12. E isso leva ao parágrafo 56, que é o parágrafo famosíssimo em que Leibniz fala que a mônada é espelho do universo, mas pense no detalhe, né? no princípio de individuações. Aquele detalhe faz com que a mônada seja localizada, individual, seja encarnada, tenha desejos, e assim por diante. Mas aí, à luz desse detalhe, a mônada é um espelho do universo, no sentido de que é um perfil sobre a totalidade, não é a totalidade, é um perfil, é um olhar, é um perfil.
um autor tem, assim, tem entendido isso, né? Tem compreendido esse ponto, e esse autor seria muito interessante, talvez um próximo encontro, é Peirce, né? Porque essa ideia de perfil ligada à questão da percepção, da identidade, foi Peirce que de alguma forma, deu um desenvolvimento interessante, mas aí chegamos, já vou terminar minha risposta, desculpem, no parágrafo 77, que Leibniz fala uma coisa genial. Leibniz era um grande autor, né? Assim, escreve, pode-se afirmar que não só a alma é indestrutível, não apenas a alma é uma mônada, mas também o próprio animal. Animal para Leibniz é o corpo, né? A dimensão corpórea. Leibniz é um autor que não escreve no século XXI, escreve no século XVII, XVIII. Então, o animal, para ele, é essa dimensão corpórea. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós não temos que pensar que essa totalidade do sentido ela se cria apenas por uma prestação, entre aspas, espiritual, porque não apenas a alma é mônada, mas também o animal, né? Então, também a nossa dimensão física. Se vocês pensarem, isso faz muito sentido, né? É muito atual essa questão, né? Desculpe, me alonguei, Ezequiel. Sobre o Leibniz, eu me apaixonei pelo Leibniz pelo excesso de metafísica presente na filosofia dele, e depois, assim, agora não sei se posso dizer maturidade, mas um pouco mais de tempo estudando Leibniz, assim, é um autor que, tudo bem, desenvolve uma metafísica, etc., mas que tem uma vinculação da filosofia dele com a própria realidade. Não é que ele tenha acordado um dia e falado, vou criar um conceito totalmente abstrato para negar a facticidade, não. Porque a gente vê que a ideia de uma substância simples vem lá no comecinho da monadologia, dessa necessidade de existir o simples, quando ele observa o composto, que seria a realidade material. E agora que o Federico fala da ideia de perfil, a ideia, né, de uma representação por perfis, ela só é possível se você estiver situado em um espaço, e a mônada não tem espacialidade. Então, a mônada em si mesma, ela seria deficiente para realizar essa atividade, que é a própria atividade principal da mônada, né, a atividade representativa, que se dá com percepção e apercepção. E isso se é possível por causa do corpo, de um vínculo harmônico e intrínseco. Para o Leibniz não existe, e ele vai discorrer isso em um texto, né, não existe uma mônada sem corpo, como uma alma que paira pelo mundo. Então, é interessante pensar depois como que isso vai, de alguma forma, reverberar na fenomenologia. E acho, assim, que esse é um caminho interessante para pensar como que os pontos de vistas aparecem depois também como um tema relevante em Husserl. A questão que a Simone levantou, né, se o eu pode ser, o eu nunca vai ser um princípio vazio, pelo menos assim me parece, esse eu puro, porque ele sempre porta com si aquilo que foi, assim, que está unificado, né, o passado, vamos dizer assim, as qualidades que emanam das vivências passadas estão sempre impregnados nesse eu. E isso entra de novo o texto que o Federico comentou, lições sobre uma fenomenologia da consciência interna do tempo, quando o Husserl vai falar de ele vai ali detalhar bem nesse relacionamento da consciência, que na verdade é uma consciência que não se dá fora de um tempo, e é uma consciência retencional, que ela retém cada momento, cada estado. E aquilo que fica no passado, não fica esquecido no passado, pode sempre voltar à luz da superfície da consciência. E isso volta por meio desse, me parece daí, né, por meio dessa possibilidade de uma síntese que dá nesse eu. E esse eu daí sempre porta consigo as qualidades que vão sendo construído lá no passado. O conceito de hábito
do parágrafo 32 da monadologia abre caminho para a gente pensar um novo. Eu lembro que uma vez, numa disciplina do Federico sobre Russell, a Simone fez uma pergunta e a discussão girou em torno de como que nasceria o novo. O novo se dá em relação a sempre novas tomadas de posição, mas que nunca deixam totalmente para trás o passado. Isso o Sartre, acho que tem calafrios para pensar nisso, porque daí ele se incomoda com a questão da liberdade, né? Porque, de alguma forma, para eles, tiraria a autonomia do futuro. E aí entra num conflito interessante. Não sei se responde, Simone. Desculpa ter sido prolixo. Imagina, obrigada. Vamos passar, então, para a Giovana, orientando o professor Federico. Está fazendo uma pergunta, Giovana? Boa noite. Podem me ouvir? Primeiramente, obrigada, Ezequiel, professor Federico, pela aula. Eu iniciei recentemente meus estudos em Russell, então sou inexperiente ainda no autor, talvez a minha dúvida seja muito simples, mas é no sentido de que essa questão do alter eu e a alteridade seria, então, a percepção nossa sobre a percepção de que somos percebidos? Então, essa relação de consciência para consciência, o olhar do outro e o nosso ser para o outro como o constituinte da nossa identidade. Então, essa questão de intersubjetividade. Ezequiel. Assim, o percurso que a gente traça, né, ele passa de uma identidade mais individual, vamos dizer assim, que não exclui o âmbito comunitário, mas que são pensados em momentos diferentes, se você pega o corpo da obra. A pergunta que você traz, sim, se você pensa na possibilidade desse eu se autorreconhecer enquanto um ser comunitário, intersubjetivo, ele precisa do outro o tempo todo, porque, assim, acho que essa é a sacada ali do parágrafo 55, 56 das meditações cartesianas, que é quando o outro se revela como um elemento extremamente necessário para que a própria comunidade exista. E parece, assim, aí eu me arrisco a falar isso, porque daí é uma leitura muito mais de quem está tentando fazer uma tese sobre isso do que de alguém que está sendo fiel ao próprio texto, talvez, do Russell, né? Mas me parece, sim, que é uma tentativa de colocar o outro não só como um mero elemento do discurso filosófico, mas como um princípio fundante da possibilidade desse tema que está sendo discutido nesse discurso filosófico, tá? A grande questão, eu acho que daí perpassa o teu projeto, se eu lembro do título que você falou lá no grupo, é você entender como que se dá esse processo de desvelamento desse outro, porque ele não é imediatamente percebido como um outro. E, logo, ele não afeta imediatamente o eu. Existe um processo, né, onde o eu vai perceber esse outro como um semelhante, uma outra mônada, e nesse momento ele vai ser extremamente afetado, o seu sentido de ser vai ser preenchido com algo que ele ainda não tinha, que é ele ter que se reconhecer como um outro também, aos olhos daquele que lhe observa. Eu acho que é isso. Federico, por favor. A princípio concordo, só queria dizer para Giovanna, que está começando a estudar as meditações cartesianas, que aqui todo mundo é inexperiente, tá, Giovanna? São textos que têm uma complexidade, que assim, toda pergunta é importante para gente entender. Aqui, essa parte das meditações cartesianas são importantes também para Husserl falar e refletir sobre a questão do solipsismo, né? Ou seja, sobre o fato da filosofia e da fenomenologia ser uma filosofia e uma fenomenologia que está centrada no ego, no eu, né? Agora, essa ideia da filosofia estar centrada no ego, no eu, esteve na base da gênese de um conceito importante na nossa época, que é o conceito de niilismo, né? Ou seja, o fato de anular toda alteridade em função das prestações do sujeito, né?
O que significa isso? Que se não existe nada fora do sujeito, aí cada um pode fazer o que quer, e então não tem mais uma base para a gente entrar em uma relação sensata, né? Tanto com o mundo, aí vem as críticas e distorções do ambiente, da realidade e tal, tanto para com os outros, tanto para consigo mesmo, né? Também a questão da felicidade, por exemplo, está relacionada com essa dimensão do niilismo. Aí, Husserl é um dos autores, né, dos espectros que circula nesse inferno do solipsismo. Agora, na verdade, Husserl, na quinta meditação, mostra que o pensamento dele, a fenomenologia transcendental, não pode ser um filosofar solipsístico, né, no seu ponto de chegada, porque não existe ego, não existe identidade sem pressupor o outro. E o problema é como é que eu chego a pensar no outro sem reduzi-lo à percepção minha. E essa é uma questão que a gente vivencia todos os dias, né? E aí Husserl constrói um edifício complexo, mostrando que, na verdade, a minha percepção do outro pressupõe o fato de eu ter me colocado na posição do outro, percebendo o outro que me percebe, digamos, né? São espelhos mútuos e recíprocos. Cadê o fundamento dessa relação? Nem no um, nem no outro, mas na relação, tá? E é difícil de pensar, por isso não falei em termos retóricos, essa questão do fato de que todo mundo seria experiente. Por quê? Porque é difícil para nós pensar, do ponto de vista conceitual, o fato de um fundamento estar em uma relação e não em um dos elementos, né? Porque o fundamento envolve uma linearidade, uma primazia e tal, e a relação é o contrário disso, né? Mas esse foi o legado, o grande legado da filosofia em geral, né? Porque já em Platão tem isso, então. O próprio Russell se coloca como um filósofo iniciante, né? Então, eu acho que se Exatamente. ele mesmo se colocou, Giovana, não se preocupe, tá? Ele dizia que ele era um filósofo iniciante, e face ao início, como um filósofo que estava procurando um caminho, ele ia tentar seguir o caminho rigoroso de Descartes, mas depois abandona. Enfim, Perfeito, obrigada, me sinto mais amparada nesse sentido, mas eu acho que minha dúvida foi bem respondida. Obrigada, pessoal. Parece que o professor Erickson tinha uma pergunta, eu não sei se ele está aí. Tinha levantado a mão. Não, eu estou aqui, sim, gostei muito das falas, queria agradecer os colegas aí pelas falas, foram muito boas, assim, muito sintonizadas também, e eu gostei demais. Eu, na verdade, ia retomar uma leitura que o Merleau-Ponty faz da teoria russeliana, aí, sobretudo da monadologia russeliana, e eu acho que eu estou de acordo com o que foi falado, a ideia de que elas não são ilhas e elas se abrem, né, intencionalmente aos outros. O Federico falou agora em espelho, né, e um espelho intencional, com abertura constitutiva ao outro. Eu acho que tá bem colocado. Agora, eu vou comentar para vocês que eu tenho uma certa dificuldade de compreender isso como o Ezequiel, acho que falou um pouco disso também, como uma espécie de um fundamento ontológico de uma teoria de uma perspectiva intersubjetiva, sabe? Porque a ideia do outro, ela
como analogia com o meu corpo, que eu acho que o Federico também falou nisso, se eu não me engano, né? É meio que assim, é quase como se a gente não, por uma via muito estreita, deixasse reentrar nessa perspectiva todo o prejuízo do solipsista, sabe? E na medida em que eu precisaria repensar uma via intercorpórea, e aí entraria o conceito de carne, sabe? Então, esse me parece, para mim, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso, quando eu penso no percurso do Russell, sobretudo aí das meditações cartesianas, me parece talvez um ponto de atenção que a gente poderia levantar, na verdade, quando a gente retoma esse fundamento de uma tese da intercorporeidade, da intersubjetividade, por uma analogia. Mesmo a ideia de empatia, sabe? Me parece que a gente reentra ou reinstaura, mesmo sem querer, ou não foge daquilo que a gente poderia pensar de um prejuízo solipsista presente aí dentro, apesar de todo o esforço dele. Mas isso é uma reflexão, só acho que não precisa. Mas eu gostei muito, achei que foi uma bela aula de vocês aí, muito sintonizada, e foi muito boa, assim, muito, muito bem estruturada. Obrigado, viu? E desculpa não abrir a câmera, que minha câmera não está funcionando. Só um comentário, Erickson. Eu acho uma pergunta muito importante, na verdade, então acho que vale a pena assim, não respondê-la, mas abordar a pergunta rapidamente. Assim, sobre o espelho, né, eu acho, sempre achei uma metáfora infeliz, realmente, porque tem essa ideia do espelho em Husserl, Leibniz já faz mais sentido, mas em Husserl tem essa ideia do espelho, mas espelho não pode ser um espelho que espelha mesmo, né? E aí, o que eu acho mais interessante, mais do espelho, é uma outra metáfora que em um lugar parecido o Fichte usa, né? E depois o Derrida também usa, que o Derrida não, usa outra, mas acho que usa o Derrida também, que é o prisma, né? Ou seja, a relação, né, entre eu e outro não é apenas especular, ou não é totalmente especular, mas é também prismática, né? Ou seja, é uma relação em que há reflexão e refração também, né? Então, na relação com o outro, não existe apenas espelhamento, mas existe transformação do eu. Esse é um ponto importante, uma transformação originária. E a metáfora do espelho, se a gente tomar de forma literal, não necessariamente aparece, né, essa dimensão transformativa. Sobre essa questão da ontologia e tal, aí eu não tenho certeza que o objetivo de Husserl, assim como de Kant, seja o de fazer uma ontologia, né? Muito pelo contrário, a ontologia é um conceito, é algo em que eles buscam escapar, né? Buscam fugir da ontologia, né? E por quê? Porque a ideia de uma filosofia crítica é uma ideia que não constrói um conceito de ser, não existe, não faz um conceito de ser, mas busca formas para lidar com o que temos. Inclusive, para Kant, a ideia de fixar os conceitos não da filosofia, fixar os conceitos dos fundamentos, né? O que leva
para controvérsias inúteis, para controvérsias que nunca poderão ser resolvidas porque estão fora dos limites, né? Estão para além dos limites da razão. E a mesma coisa acho que tem em Husserl também, ou seja, não tem uma resposta sobre a constituição material da realidade, tem uma resposta sobre como é que a gente lida com os fatos. Eu não sou um especialista, mas outro autor que vai nesse sentido, e que eu sempre falo que é muito difícil para eu poder estudar, né, é o Wittgenstein, né? E para Wittgenstein também tem algo parecido, né? Não tem uma ideia forte, digamos, de ontologia que representi um ponto di chegada do pensamento. Tem uma ideia de lidar com o que temos, né? E aí, digamos, muitos conceitos, se a gente se livrar um pouco dessa hipoteca ontológica, muitos conceitos funcionam de uma forma mais... São conceitos que nos parecem mais ricos, né? Ou seja, se eu quiser fazer uma ontologia baseada no eu puro, aí não dá, né? Porque de imediato vou entrar em uma dimensão nihilista. Se eu quiser fazer uma teoria da intersubjetividade baseada na empatia, aí já estou em uma dimensão psicologista da compreensão do outro, né? O próprio Husserl fala isso. O problema não é o da constituição do ser. O problema é como é que eu chego a falar dessas coisas, né? Como é que eu chego a formular, a tomar uma posição diante dos fatos, né? Teve um intérprete, né, que minimalismo metafísico, modéstia metafísica, teve outro, né? Digamos, Husserl, a filosofia transcendental tem um minimalismo nesse sentido, que depois insere, mas não é esse o lugar, em certas interpretações, em certos filósofos também tem, obviamente, questões, tem implicações éticas, políticas também muito interessantes, né? E nos leva a entender fenômenos da nossa vida, da nossa contemporaneidade, muito interessantes. Por exemplo, só para fazer um exemplo que me chama muito a minha atenção, tem um livro da Sara Ahmed, que é um livro que se intitola What's Use, né? Um livro sobre o conceito de uso, né? Como a gente usa as coisas. E aí ela mostra como, na verdade, as características ontológicas que a gente atribui aos objetos não são características ontológicas predefinidas, que não existe uma ontologia pensável fora do fluxo, no caso da tese, essa é a tese da Sara Ahmed, do fluxo dos usos mesmo de um certo objeto, de uma certa palavra, de uma certa forma linguística. E isso, nesse livro, leva para a construção, por exemplo, de estereótipos. Sara Ahmed trabalha muito também com a questão racial e tal, a questão de gênero e assim por diante, né? Então, uma abordagem minimalista permite, eu acho, entender a complexidade da realidade. E esses autores nos fornecem ferramentas. Essas ferramentas podem se desenvolver, podem mudar, sim. Essa era a ideia desses autores, né? Em Husserl tem uma ideia de recomeçar sempre de novo,
Então, eu acho que é um pouco isso. Da minha Não, parte, Frederico, perfeito, tá. Desculpe, perdão. Miguel, falar. Não, capaz, professor. Eu, primeiro, da minha parte, agradeço, né, pela pergunta. Não tenho muito a acrescentar ao que o Federico trouxe, apenas que a ideia da, talvez, a infelicidade de falar do espelhamento das mônadas, é super interessante isso. O professor Altobrando compartilhou um material que eles publicaram em 2024 pela Springer. Assim, os grandes, vamos dizer assim, especialistas desse relacionamento entre monadologia e fenomenologia, né, compuseram, então, ali com texto esse livro. Não é uma comunidade muito grande, então, enfim. Mas ali nesse livro, 2024, tem um texto do professor Izukerni, se eu não me engano, de Praga, e ele vai detalhar 15 pontos que a gente poderia entender que diferenciam a mônada do Russell da mônada de Leibniz. E a ideia do espelho aparece em um deles. E aí, essa ideia que ele apresenta ali, talvez nos ajude a pensar essa infelicidade que o Federico fala, né? Porque a mônada do Leibniz, ela não é só um espelho de uma outra mônada, mas na realidade é o espelho do universo como um todo, né? Ela reflete o universo harmônico, que depois se desdobra no melhor, enfim, dos mundos possíveis. Tem toda uma dimensão teológica por trás. E por isso que, aí, do meu ponto de vista, também faz mais sentido. Já isso o Izukerner vai mencionar ali, a mônada de Russell, ela espelha apenas o outro eu, né? Não é um espelhamento do mundo como um todo, mas é o espelhamento dessa dimensão egológica, desse relacionamento egológico. Enfim, apenas para fazer um comentário sobre essa questão do espelho. A questão da saída do solipsismo, eu tenho visto alguns textos, assim, não sei se funciona essa estratégia, mas alguns comentadores vão falar para recorrer à própria ideia daí de Epoché. O que a gente poderia entender com a Epoché e distanciar muito a Epoché do que a gente consegue perceber na operação reflexiva em Descartes, que em alguns momentos a Epoché, que é um ato suspensivo, ela, por ser considerada um ato de negação, como se o Rousseau estivesse negando a realidade, portaria esse problema de um solipsismo. E, assim, se a gente pensa que uma suspensão, isso alguns comentadores, né, vão trazer, não sei até que ponto que é uma saída, de fato, válida. Se a gente pensa que a Epoché não é uma negação, mas é uma suspensão, que aí teria uma diferença metodológica bem interessante, né, em relação a Descartes e a Russell, se a gente pega o que Descartes descreve no finalzinho da primeira meditação e no comecinho da segunda, a gente vê que não há uma negação do mundo, existe uma suspensão, e por isso o Russell depois, me parece, que consegue voltar a isso que ele deixa para trás, que é essa realidade fática, sem um princípio intermediário, né? Aí, de novo, não sei até que ponto que essa análise da dinâmica da Epoché, mas também dos elementos estruturais, metodológicos do Russell, podem servir para a gente pensar, na verdade, que esse solipsismo que se apresenta para o Russell nem é esse monstro todo, né? Como, pelo menos daí do meu ponto de vista, como para mim Descartes é algo bem interessante, assim, bem problemático. Mas, de novo, não sei até que ponto que a gente sai, de fato, desse problema. Obrigado, professor, pela pergunta. Eu que agradeço a vocês pelas falas e pelos esclarecimentos. Acho que essa é uma questão importante mesmo para debater sempre. O Federico falou ali, eu falei ontologia, é verdade, né? Do ponto de vista da fenomenologia, ele está lidando no campo dos fenômenos e pouco interessa voltar a uma descrição do ser. Mas, de qualquer maneira, essa é porque esse é um tema, né? Esse é o grande tema que vai abrir toda uma filosofia do século XX, e é justamente as questões interrelacionais, intersubjetivas, né? Está na fundação da própria psicologia, das ciências, né? Só para a gente começar a entender como tudo isso abre um leque de questões importantes aí a serem pensadas, né? Mesmo a ideia melopontiana da intercorporeidade, e a noção de carne e tal, ela também vai colocar um outro problema, né? No final das contas,
há uma dissolução de toda a monodologia, de toda a subjetividade. E a questão é assim, o que eu vou reconstruir a partir disso? Né? Tem um problema também, quando você cria um único tecido, a noção de carne, né? Resta saber, sim, por que eu vou agora falar uma teoria da intersubjetividade, né? Então, mas assim, muito obrigado, eu acho que foi muito boa as apresentações, eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, professor, pela pergunta. Obrigado, Eric. Então, pessoal, Muito começo bem. de novo agradecendo a apresentação do professor Federico e de Ezequiel, tratando de um assunto denso a partir de um filósofo bem denso. E foi claro. Então, mas antes de encerrarmos, né, nós agradecemos, e antes de encerrarmos, nós queremos avisar que o nosso próximo banquete fenomenológico será com a professora Carla Giane Remesfelter Coelho, da Universidade Federal de Sergipe, apresentando a identidade a partir de Emmanuel Levinas, no dia 28/10. Então, boa noite e até o próximo encontro, e obrigada pela presença de todos vocês. Obrigado, Tchau, gente. muito obrigado. Tchau, um Obrigado. abraço. Tchau.